A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui para dar continuidade à leitura bíblica diária e nós estamos agora estudando os livros poéticos. Estamos no primeiro, o livro de Jó. Nós estamos desde segunda-feira falando sobre esse personagem. Na segunda-feira eu fiz uma introdução e ontem nós falamos de duas características que a Bíblia traz sobre esse homem. No versículo 1, ao abrir o livro de Jó, nós temos o seguinte relato: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desviava-se do mal. E no versículo 8, o próprio Deus fala algo a mais. O próprio Deus fala o seguinte: observastes tu ao meu servo Jó? Deus está falando ao diabo, a Satanás. E Deus fala assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Não há ninguém na terra de Uz e em outra parte do planeta homem como ele. Ele é um homem sincero, é um homem reto, é um homem temente a Deus e é um homem que se desvia do mal. Então, nós observamos que em tempos, tem pessoas que se destacam dessa forma. Nós observamos, por exemplo, eu falei até no áudio de ontem, Noé. A Bíblia diz que Noé se destacou no meio daquele povo pecador. A Bíblia diz também de Zacarias, pai de João Batista, era um homem que era irrepreensível. Nós vimos a própria Maria. Maria foi escolhida por quê? Porque Maria era uma moça de boa índole, uma mulher temente a Deus. E nós observamos isso ao longo da palavra de Deus. Então nós temos condições também de ser como Jó. Isso não é um mérito de Jó, não é um mérito de Noé, não é um mérito de Zacarias, não é um mérito de Maria. Isso é uma obrigação minha. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que pedir a Deus isso na minha vida. Eu preciso ser um homem íntegro. Eu preciso ser um homem sincero. Eu preciso ser um homem reto. Eu preciso ser um homem temente a Deus. E eu preciso ser um homem que se desvia do mal. Nós temos que ter esse pensamento, porque nós precisamos chegar ao céu. Nós precisamos ouvir o soar da trombeta e nós precisamos ir ao céu. Nós precisamos estar na presença de Deus. Se Deus me chamar hoje, eu tenho que ter a condição de ouvir as seguintes palavras: servo bom e fiel, servo bom e fiel, entre para o gozo de teu Senhor. Então, horrível coisa será aqueles que vão ouvir essas palavras: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não sei quem tu és. Tu não és meu amigo. Tu eras amigos do mundo. Tu eras amigo dos prazeres do mundo. Tu não és meu amigo. Porque se tu fosse meu amigo, você estaria comigo. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, temos que pedir a Deus misericórdia, temos que pedir a Deus graça e temos que estar na presença de Deus. Nós pecamos. Nós pecamos no falar, no pensar, no agir e temos que pedir a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Ontem nós falamos que Jó era sincero, que Jó era reto. E hoje nós vamos falar de mais duas, que Jó era temente a Deus. Temente a Deus. Eu já li o texto, mas o texto fala assim, ó: porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus. Nós já falamos isso em estudos anteriores, mas a gente sempre gosta de frisar que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer não é ter medo, até porque se nós tivéssemos medo de Deus, nós fugiríamos de Deus. Nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que ter respeito a Deus. Então, o temor de Deus não é o mesmo que o medo, por exemplo, de um tirano, de um ditador. Nós precisamos entender que temer a Deus é ter reverência,
admiração por um Deus todo-poderoso e criador de todas as coisas. Então eu tenho que temer a esse Deus que é criador de todas as coisas. Então, por exemplo, eu que sou casado e vier uma mulher, vamos dizer, uma armadilha, um prato enviado pelo diabo, eu antes de pensar em qualquer outra coisa, eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que respeitar a Deus e entender, eu tenho um compromisso com Deus. E por esse motivo, eu vou dizer não a essa tentação diabólica. E aí, depois é que entra o respeito à esposa, entra o respeito à família, os filhos. Mas eu tenho que ter o quê? Temor a Deus. Tem alguma coisa para eu roubar, eu não vou roubar, porque eu tenho temor a Deus. Alguma coisa que eu tenho que fazer que não é certo. Antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer não. Por quê? Porque eu temo a Deus. Eu tenho temor a Deus. Eu tenho respeito a Deus. Eu tenho reverência a Deus. Então eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que reverenciar a Deus. Eu tenho que obedecer. E Jó obedecia. Jó temia a Deus. Jó temia a Deus e nós também temos que fazer a mesma coisa. Temos que respeitá-lo como sendo quem ele é. E nós temos que entender, irmãos, que a misericórdia, a benignidade, a vontade, o amor, a justiça e outros milhares de atributos revelados a nós temos que entender que é sobre a grandeza de Deus. Então Deus revela a sua santidade, Deus revela a sua justiça, Deus revela a sua grandeza, Deus revela a sua misericórdia, Deus revela a sua benignidade, a sua vontade, Deus revela o seu amor, Deus revela a sua justiça. São atributos que ele revela a nós. E nós temos que entender o quê? Eu tenho que temer a esse Deus grandioso. Eu tenho que temer a esse Deus benigno. Eu tenho que temer a esse Deus justo. Temos que temer a esse Deus cheio de amor, que é grandioso e que é santo. Deus é santo. E nós temos que temer a Deus acima de todas as coisas. Então é por isso que Deus olha para Jó e fala assim: não há ninguém na terra, porque Jó teme a Deus. Então, quando Deus dialoga com o diabo, e Deus fala assim: tem visto meu servo Jó, já que tu estás rodeando a terra, está passeando por ela, então você deve ter visto meu servo Jó. Observa que ele é diferente dos demais. Você consegue ver que Jó é diferente dos demais? Que não é aquele que você engana, que você consegue as coisas por um pratozinho de lentilha, digamos assim, né? Um pratozinho. Não, ele é diferente. Ele diz não a tudo que você manda, tudo que você envia, porque ele teme a mim. Jó é temente a mim. Então observaste o meu servo Jó, homem temente, homem sincero, homem reto e homem que se desvia do mal. E aí, nós vamos ver o diálogo entre Deus e o diabo, nós vamos ver, talvez essa semana, e nós vamos entender que o diabo não teve como argumentar, porque Jó realmente estava dentro do padrão de um verdadeiro cristão. Esse é o padrão, viu, irmãos? De um verdadeiro cristão. É um padrão que eu tenho que ter na minha vida. Fora esse padrão, não serve. Fora esse padrão, não serve. Esse é o padrão para que nós possamos estar nos céus. Então, nós pecamos, ficamos tristes, angustiados, com problemas, com dificuldades, e pensamos em um monte de coisa. Tudo errado. Tudo errado. Nós precisamos ser como Jó. Precisamos estar na presença de Deus. Eu não vou ser hipócrita aqui para os irmãos. Eu preciso muito melhorar a minha vida. Porque eu preciso realmente estar na presença de Deus como Jó. Deus tem que olhar para mim e Deus tem que falar: tem visto o meu servo Éber? Homem temente a Deus, que se desvia do mal, que é reto e que anda na minha presença. Então nós precisamos de mudança. Nós precisamos de mudança. Precisamos que a graça de Deus alcance
a nossa vida. E a quarta característica, desvia-se do mal. Desviar-se do mal. A Bíblia diz em Provérbios 16:17: o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. E nós temos diariamente muitas ofertas. Nós temos diariamente e constantemente vem à nossa vida ofertas do mundo, oportunidades, distrações, várias tentações. Nós somos inundados todos os dias com os mais diversos tipos de caminhos que existem. E aí nós, como cristãos, temos que fazer o quê? Nós temos que desviar do mal. Compete ao cristão desviar-se dos caminhos tortuosos, daqueles que não trazem honra a Deus, e apegar-se em quê? Apegar-se apenas àqueles que o Senhor nos guiar. Então nós temos que fazer o quê, irmãos? Fazer a escolha correta diante de todas as oportunidades que temos. Isso é uma responsabilidade nossa. Isso não é uma responsabilidade da Igreja Brasil para Cristo. Isso não é uma responsabilidade do pastor Gedeon Júnior, da pastora Loide. Não é uma responsabilidade, você, meu amado irmão, que está na liderança, por exemplo, do pastor Arnaud, do pastor Fernando, do pastor Juarez, da pastora Indias Naira, da pastora Socorro. Você que está nessa liderança, não é responsabilidade dos nossos pastores. A responsabilidade de desviar-se do mal, ela é minha. É exclusiva minha. Nós temos que agir e entender e encarar de uma forma pessoal. Desviar de todo o caminho que nos cerca. Então, eu que tenho que desviar do caminho. Eu que tenho que fugir do caminho mal. Eu que tenho que estar na presença de Deus. Então, isso é uma escolha minha, pessoal. Não é uma responsabilidade do meu pastor. É uma responsabilidade minha. Porque nós temos que estar na presença de Deus. Então, o que acontece aí? Nós temos essa capacidade? Nós conseguimos fazer isso? Nós precisamos de quê? Nós precisamos do Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos ajudar em todos os momentos. Precisamos pedir a graça, a misericórdia de Deus, para que Deus nos abençoe e para que possamos estar firmes diante do Senhor e na presença dele. Então Jó era um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente a Deus e é um homem que se desvia do mal. E aí, queridos, para encerrar o áudio de hoje, a sequência fala dos filhos. Mas eu não vou falar dos filhos hoje, eu vou falar dos filhos amanhã. E aí o texto que nós lemos ontem, que eu estou comentando aqui, que é até o versículo 5, fala da riqueza de Jó. Jó era um homem muito próspero. A Bíblia diz no versículo 5 que Jó, na verdade, versículo 3, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. Observa o texto aqui. Era muitíssima gente ao seu serviço. Então Jó não humilhava essas pessoas, Jó não se aproveitava dessas pessoas, Jó pagava o salário justo a estas pessoas, Jó cuidava bem desse quadro de funcionários, porque ele era um homem reto, ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, e ele era um homem que se desviava do mal. Então, a Bíblia deixa claro aqui algumas coisas. Ela poderia simplesmente falar das ovelhas de Jó, dos gados de Jó, dos 3.000 camelos, das 500 jumentas, das 500 juntas de bois, e parar aí. Mas o autor não, o autor fala assim, ó, era também
muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Maior do que todos os do Oriente. Eu não estou comparando, irmãos, eu não estou comparando. Mas é mais ou menos assim, não é uma comparação, tá? É só para a gente tentar entender um pouquinho. O Silvio Santos faleceu recentemente e eu já tinha visto esse vídeo antes, mas aí com a morte dele vem um monte de vídeos antigos, a mídia coloca e tal, isso é tranquilo. Mas tem um apresentador, na verdade é um jornalista, um âncora aí do jornal, Carlos Nascimento. Parece que ele está até fora da TV porque está se tratando. Estava com câncer. Eu não sei se ele está com câncer ainda, mas ele estava se tratando. E ele conta, ele fala que ele esteve com câncer, estava com câncer e estava em sua casa. E não podia, então, trabalhar. E o contrato dele na empresa SBT estava acabando. E aí, o que acontece? O Silvio Santos poderia simplesmente deixar o contrato acabar, tá tudo certo. Mas ele falou o seguinte, que chegou um funcionário do SBT com um envelope na mão e dizia o seguinte, aqui está a renovação do seu contrato. Então você vai renovar o seu contrato e você não tem que se preocupar com a sua volta. Você vai voltar quando você se curar. Enquanto você estiver cuidando da sua saúde, cuidando desse câncer, você não precisa retornar, mas o contrato está sendo renovado e você vai continuar recebendo da mesma forma. Não estou comparando Jó com Silvio Santos, mas era mais ou menos assim que eu imagino que Jó cuidava dos seus funcionários. De forma justa, de forma reta, de forma íntegra. Então, a Bíblia diz que muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior de todos os do Oriente. Imagina, queridos, quantas pessoas para cuidar de 3.000 camelos? Quantas pessoas para cuidar de 500 juntas de bois, que aqui no mínimo dá 1.000 bois? Quantas pessoas para cuidar de 500 jumentas? E o gado? Naquele tempo, a riqueza de Jó era, por exemplo, os camelos era o meio de transporte para fazer o transporte de mercadorias. E isso demanda muito trabalho, tem que ter muitos funcionários. Tinha a lã aqui das ovelhas, tinha várias situações aqui, olhando para esse gado de Jó. Muitas pessoas tinham que trabalhar na grande fazenda de Jó, um dos maiores fazendeiros de Uz. Mas nenhum momento eu imagino que Jó deve ter se aproveitado de um funcionário dele. Pelo contrário, ele cuidava com amor, com carinho, com dedicação, e ele cuidava muito bem dessas pessoas. Então, falando da riqueza de Jó, Jó era um grande fazendeiro e a sua riqueza é exatamente o que nós acabamos de ler. Ele era o maior de todos os criadores do Oriente. Pelo número de juntas de bois, podemos inferir das imensas áreas a serem lavradas, com abundantes colheitas de cereais. Então observa, olha o número de gente para trabalhar para esse homem. Todos os chefes daquelas regiões eram criadores, em geral ricos. Esta região veio mais tarde a ser submetida pelos reis de Israel, que fizeram dela uma colônia. Eu estou lendo aqui a revista que eu comentei, a revista número 22 de Jó. Eu estou aqui na página 16. Eu estou lendo aqui esse parágrafo aqui da riqueza de Jó. Os camelos eram usados para o transporte de mercadorias e outros centros de comércio. Mas para o Oriente, enquanto a lã das ovelhas era usada para o fabrico de tapetes, que ainda hoje são a tentação dos povos ocidentais,
Até onde chegaria a influência desse grande homem? Porque os camelos eram usados para o transporte, igual eu falei agora há pouco. E a lã das ovelhas era usada para o fabrico de tapetes. E hoje, até os dias de hoje, é uma grande tentação dos povos ocidentais. Então tenta imaginar, irmãos, a empresa desse homem. Tenta imaginar a grandiosidade dessa riqueza. Tudo no comando de Jó. Até onde chegaria a influência desse grande homem? Nós simplesmente ignoramos, embora abrangesse muitas tribos e regiões. Eu tirei isso do livro do Antônio Neves de Mesquita, na segunda edição, nas páginas 21 e 22. Então, meus queridos, Jó era riquíssimo, era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava-se do mal. Então, nós precisamos viver uma vida como a vida de Jó. Nós precisamos um dia de cada vez, pedindo a misericórdia, a graça de Deus, clamando ao Senhor, e Deus irá nos abençoar. Ou nós vamos confiar em Deus, ou nós vamos ceder à tentação e vamos chegar ao ponto de dizer: Deus não se interessa por nós. Sendo que isso não é verdade. Deus interessa por cada um de nós. Deus tem compromisso por cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama de uma forma grandiosa. Então, queridos, esse é o áudio de hoje. Eu estou me equivocando. O capítulo 1 não terá apenas 3 partes. 3 partes é apenas esses 5 primeiros versículos. Mas vamos continuar conversando no capítulo 1. Que Deus possa te abençoar grandemente no nome do Senhor Jesus e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço, que Deus possa nos abençoar e que tenhamos uma quarta-feira na presença de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.